instituições. Convido agora para a participação aqui presencial, Andréia Struckel, diretora jurídica da ANAMA. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Andréia Struckel, eu represento a Associação de Municípios e Meio Ambiente e ANAMA Mulheres. Quero cumprimentar de antemão a presidência da mesa, a deputada Socorro Neri, que gentilmente e finalmente incluiu os municípios nesse debate. É a primeira vez que nós, dos municípios, sentamos à mesa da Câmara dos Deputados e conseguimos, graças a essa visão ampliada da deputada, se integrar a um diálogo tão importante, que é um instrumento de gestão ambiental, que vai impactar 5.570 municípios. Também agradeço ao deputado Isnaldo Bulhões, aí, através do seu assessor Marcos Omena, que também se esforçou para nos trazer aqui nesse debate, neste momento. Bom, quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente tem duas premissas, e para os municípios é muito caro isso. Quais são essas duas premissas? O licenciamento ambiental é um sistema de gestão, é um filtro. É um filtro do que vai acontecer na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. E os municípios fazem parte desse filtro de qualidade. E esse filtro de qualidade tem dois grandes eixos. O eixo da leitura científica e técnica, em que todos os gestores que fazem parte do IBAMA, do Sistema Nacional, do Sistema Estadual e do Municipal, vai fazer a leitura da geologia, da biologia, da engenharia e vai, com esse filtro, trazer qualidade para atividades e empreendimentos dentro da premissa do desenvolvimento econômico e social, claro, mas com a premissa ambiental que não pode ser dissociada. Então, além da questão da oitiva técnica, nós temos a leitura comunitária, e que nos municípios isso é muito presente. Os conselhos municipais participam do licenciamento ambiental, opinam, ouvem a sociedade do que vai acontecer. Do posto de combustível que foi citado pela nossa colega da BEMA, o posto de combustível vai ficar do lado da escola? Vai ficar do lado do hospital? Vai ficar do lado da minha casa? Da casa de fulano ou de ciclano? Essas discussões de localidade, de plano diretor e tudo mais, se dá principalmente no âmbito do licenciamento ambiental. E o que a gente vê como município, que a modernização é importante? Claro. A celeridade é importante? Claro. A eficiência técnica também precisa estar colocada, e a gente coloca as pessoas. Quando eu digo as pessoas, é a participação comunitária no licenciamento ambiental, que tem que ser preservada. E a gente verifica que, no teor do atual projeto de lei, não está sendo contemplado. Os conselhos não fazem parte da leitura do licenciamento ambiental. Eles foram excluídos. Então, como que a comunidade, como é que as pessoas que moram nas cidades vão poder dizer, conhecer, opinar se aquele empreendimento, se aquela atividade é interessante ou não para aquela cidade? E discutir de que forma, principalmente de que forma vai se dar. Então, nesse sentido, retirando-se, e aí eu vou me debruçar um pouco mais também sobre a leitura técnica, retirando a leitura técnica, minimizando a leitura técnica e não aprimorando a leitura técnica e retirando a leitura comunitária, para nós, os municípios, a gente vê uma fragilidade e um enfraquecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Certamente, esse é um ponto de preocupação nosso. Por exemplo, a leitura técnica, além da questão de alguns instrumentos de flexibilização, né, ou de aceleração, restringir a oitiva do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, dos espaços especialmente protegidos, são 778 UCs nas cidades que foram escolhidas para ter nas cidades. Por exemplo, eu moro em Campinas. Em Campinas, 30% do nosso território é unidade de conservação.
9 unidades de conservação. Então, a gente tem que ter um olhar ambiental para aquele 1/3 da cidade, ou 778 espalhados pelo Brasil inteiro. Restringir essa parte da leitura técnica é algo temerário para nós, dos municípios. Da leitura comunitária, quando eu falo de conselhos, pessoal, eu não falo só das comunidades de bairro, eu falo das universidades, dos sindicatos, das associações, sindicatos patronais. É essa leitura ampliada e o braço da comunidade para nos auxiliar na aprovação de empreendimentos. Já foi mencionado aqui, né, a restrição também da oitiva das comunidades tradicionais, entra nesse bloco, então, de exclusão de quem? Das pessoas no processo de aprovação do licenciamento ambiental. Mas, um ponto que nós, dos municípios, queremos trazer aqui como algo muito, mas muito relevante, é o artigo 16 do projeto de lei de licenciamento ambiental. Esse, sim, esse é uma pena de morte para nós, gestores ambientais municipais. Por quê? Porque o município não é mais ouvido no licenciamento ambiental, na redação como está. Tudo que está escrito no plano diretor do município, na lei de desocupação do solo, nos planos ambientais, como saneamento, biodiversidade, recursos hídricos e tudo mais, não vai mais fazer parte de uma instrução técnica dos outros entes federativos licenciadores, que, no caso, vai ser o Estado ou a União. O município não vai ter mais voz e nem vez no licenciamento ambiental com a redação do artigo 16. Então, eu peço muita atenção à comunidade, a deputado e seus colegas, não cometam esse homicídio da gestão ambiental municipal. Não façam isso. A gente pede encarecidamente que o artigo 16 seja manejado. Isso porque, gente, é autonomia municipal, é planejamento e gestão ambiental local que, no Pacto Federativo, foi prestigiado pela nossa Constituição de 88 e cada vez mais tem sido aperfeiçoado, né, deputado? Então, o que nós estamos pedindo aqui e chamando a atenção é o que a gente acha o mais importante, que é o artigo 16. A gente quer integração federativa. Não esqueçam dos municípios. Nós somos muito importantes. É onde tudo acontece, é nas cidades, é nos municípios. Não vamos ser segregados, excluídos, vamos ser integrados. Isso sim vai trazer qualidade para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento dos estados, para o desenvolvimento dos municípios, mas com essa premissa da sustentabilidade. A sustentabilidade, o município tem que estar incluído nesse ponto. Bom, voltando à questão da leitura técnica, também existem 2 instrumentos que nos chamam a atenção, que é a LAC, o licenciamento por adesão em compromisso, que foi multicitado aqui pelos nossos precedentes, e a LAE, que é a licença ambiental estratégica. São 2 instrumentos que procuram trazer prioridade, celeridade e tudo mais. Mas, em relação à LAC, a gente tem uma preocupação muito grande porque ela está ampliada. Nós também entendemos que, se for o caso de se manter esse instrumento, para baixo risco. E aqui eu vou fazer uma contraposição à fala da nossa colega Andréa Vulcanes em relação ao posto de gasolina. Teríamos outros exemplos, mas o posto de gasolina aqui, como foi citado, acho que vale a pena a gente fazer uma contraposição com uma visão municipalista. Gente, um posto de gasolina, por exemplo, no estado de São Paulo, da onde eu sou, a maior parte das áreas contaminadas no estado de São Paulo são postos de gasolina. Aonde estão os postos de gasolina, principalmente? Em núcleos urbanos, perto das pessoas. E, portanto, com risco do quê, gente? De intoxicação. Intoxicação de quem? De nós, pessoas. Então, não me parece que a LAC seria um instrumento para um posto de gasolina. Seria para um baixo risco muito menor, uma função administrativa, algo que não traga aí um grau de contaminação maior. Então, esse é a lente municipalista. A lente no sentido de cuidar
cuidar sobre a leitura técnica e tudo mais. Em relação à LAI, ao procedimento monofásico para projetos estratégicos, sim, é muito importante. Mas aí, sobre esses instrumentos, qual é a nossa preocupação? Cadê a leitura comunitária? Se a LAC você preenche um formulário e tem aprovação, aonde que a sociedade vai ser ouvida na LAC? E na LAI também, aonde os conselhos, e aí eu vou falar sobre os conselhos municipais, onde nós vamos participar, onde nós vamos ser ouvidos. Então, basicamente, aí nesses 10 minutos, era a nossa contribuição. E reforço, o artigo 16, pelo olhar da ANAMA, ele é muito mal visto mesmo. Os municípios precisam ser respeitados e a gente precisa trazer qualidade para o licenciamento ambiental e não prejudicar esse instrumento de gestão ambiental tão importante para todos os entes federativos. Obrigada, deputado. Muito obrigada, André.